Existe um constrangimento silencioso no centro da física moderna. Ele raramente é admitido fora dos círculos acadêmicos. E quando é, costuma vir suavizado, escondido atrás de jargão técnico. O constrangimento é este. Segundo a nossa teoria científica mais bem-sucedida de todos os tempos, a realidade não existe completamente até ser observada. Isso não é misticismo. Não é filosofia de bar. É a mecânica quântica, a teoria que sustenta os transistores do aparelho em que você está assistindo isso, os lasers, a ressonância magnética, o GPS. A teoria mais precisa que a humanidade já produziu. E no coração dela existe um buraco que ninguém conseguiu fechar em 100 anos. Funciona assim. No mundo quântico, uma partícula não é descrita pelo que ela está fazendo, mas pelo que ela poderia estar fazendo. A ferramenta matemática chama-se função de onda, um catálogo de possibilidades sobrepostas. O elétron não está aqui ou ali. Está numa superposição de todos os lugares possíveis, ao mesmo tempo. E enquanto ninguém olha, essa nuvem de possibilidades evolui suavemente, de forma perfeitamente previsível. Mas no instante em que uma medição acontece, tudo muda. A nuvem inteira colapsa num único resultado: uma posição, um valor, uma realidade. E aqui está o problema. A teoria não diz como isso acontece, nem por quê, nem o que conta, exatamente, como medição. Os físicos chamam isso de o problema da medição. E ele é o esqueleto no armário da ciência moderna. Repara como isso é diferente de tudo o que conhecemos. Na física clássica, medir é passivo. O termômetro não cria a temperatura. A régua não cria o comprimento. As coisas têm propriedades, e nós as descobrimos. No mundo quântico, não. Antes da medição, as propriedades não estão apenas escondidas, elas estão indefinidas. Não existe a posição do elétron esperando ser descoberta. A medição não revela a realidade. A medição parece criar a realidade. A resposta oficial da física a esse abismo foi, durante décadas, um elegante recuo filosófico, a chamada interpretação de Copenhague. Ela diz, essencialmente, a função de onda não descreve o mundo, descreve o nosso conhecimento sobre o mundo. Perguntar o que a partícula realmente é antes da medição não faz sentido. Cala a boca e calcula. Funciona. Perfeitamente. Explica? Nada. É como um mapa que prevê todos os caminhos, mas se recusa a dizer se o território existe. Só que tem uma pergunta que Copenhague não consegue enterrar. Se a medição colapsa a realidade, o que é uma medição? Siga a cadeia comigo. A partícula interage com o aparelho. O aparelho é feito de átomos, que também obedecem à mecânica quântica. O sinal segue pro detector, mais átomos. Para a eletrônica, átomos. Para a tela, átomos. Pro seu olho, átomos. Pro seu cérebro, átomos. Em que elo dessa corrente a possibilidade vira fato. O matemático John von Neumann, um dos maiores gênios do século, fez essa conta com todo o rigor. E chegou a uma conclusão desconfortável. Matematicamente, cada elo físico da cadeia pode ser tratado como mais um sistema quântico em superposição. A cadeia nunca quebra raciocina. Para ela quebrar em algum lugar, sem contradição, esse lugar teria que ser algo que não é físico no mesmo sentido. E o único candidato na cadeia inteira é a consciência, o momento em que alguém experimenta o resultado. O físico Eugene Wigner, Nobel de Física, levou essa lógica ao limite com um experimento mental que ficou famoso: o amigo de Wigner. Imagina que um amigo seu está trancado num laboratório selado, medindo uma partícula em superposição. Para ele, lá dentro, a partícula colapsou num resultado, digamos, spin para cima. Ele viu, ele sabe. Mas para você, do lado de fora, o laboratório inteiro, partícula, aparelho e amigo, continua descrito por uma superposição. O seu amigo está, na sua matemática, em dois estados ao mesmo tempo. Viu spin para cima e viu spin para baixo. Então, quando o colapso aconteceu, quando ele olhou, ou quando você abriu a porta, as duas respostas são perturbadoras. Ou a realidade depende de qual observador você pergunta,
ou existem observadores conscientes em superposição, vivendo dois resultados ao mesmo tempo? Wigner concluiu, por um período, que a consciência tinha um papel fundamental no colapso. Depois suavizou a posição, mas nunca resolveu o problema. Ninguém resolveu. E aqui a física esbarra num segundo mistério, vindo do outro lado do conhecimento. A neurociência mapeou o cérebro como nunca. Neurônios, redes, regiões, lesões e suas consequências. Ela explica mecanismos com precisão crescente. Mas existe uma pergunta diante da qual toda essa engenharia fica muda. Por que tudo isso é acompanhado de experiência? Por que o processamento de informação sente-se como alguma coisa por dentro? Por que o vermelho parece vermelho e a dor dói? Os filósofos chamam isso de problema difícil da consciência. A física clássica descreve o mundo de fora. A consciência é a única coisa que cada um de nós conhece, apenas de dentro. E aí surge a hipótese ousada que este vídeo explora. E se os dois mistérios, o problema da medição e o problema difícil, forem, no fundo, o mesmo mistério? Entra em cena Roger Penrose. Não um místico, um dos maiores físicos matemáticos vivos, vencedor do Nobel pelo trabalho sobre buracos negros. Penrose atacou primeiro a premissa favorita da nossa era, a de que o cérebro é um computador. O argumento dele usa os teoremas da incompletude de Gödel, a descoberta de que todo sistema matemático suficientemente poderoso contém verdades que ele mesmo não consegue provar. E, no entanto, matemáticos humanos enxergam essas verdades. Percebem que são verdadeiras por compreensão, por insight, por fora do algoritmo. Se Penrose está certo, o entendimento humano não pode ser reduzido à computação clássica. Alguma coisa a mais está acontecendo. E ele propôs o que, para Penrose, o colapso da função de onda é um processo físico real, que não precisa de observador. Ele chamou de redução objetiva. A ideia, quando uma superposição envolve massa, ela envolve, pela relatividade geral, uma superposição de geometrias do espaço-tempo, o próprio tecido do universo tentando ficar em dois formatos ao mesmo tempo. E o espaço-tempo tolera isso até o limite. Acima de um limiar gravitacional, a superposição se desfaz sozinha. Colapsa! E aqui vem o salto ousado de Penrose. Cada um desses colapsos seria um momento elementar de experiência. A consciência não observaria o colapso. A consciência seria o colapso. A teoria de Penrose tinha um problema, onde, no cérebro quente e caótico, poderia existir a delicadeza quântica necessária. A resposta veio de um lugar improvável. Um anestesiologista chamado Stuart Hameroff. A profissão dele é, literalmente, desligar e religar a consciência todos os dias. E Hameroff estava intrigado com um detalhe. Os anestésicos apagam a experiência consciente, preservando grande parte da atividade neural. O cérebro continua funcionando. A pessoa é que não está mais lá. E esses gases, descobriu-se, agem de forma marcante sobre estruturas minúsculas dentro dos neurônios. Os microtúbulos, o esqueleto interno da célula, uma rede de proteínas tão ordenada que lembra um cristal. Hameroff propôs: e se os microtúbulos forem processadores quânticos biológicos? Da união com Penrose nasceu a teoria Orshey, redução objetiva orquestrada. Superposições quânticas nos microtúbulos, orquestradas pela atividade do neurônio, crescendo até o limiar gravitacional de Penrose e colapsando. Cada colapso, um instante discreto de experiência. A consciência não como um fluxo contínuo, mas como uma sequência de quadros, dezenas por segundo, como um filme que parece contínuo. A comunidade científica reagiu com um quase deboche. A crítica clássica: o cérebro é quente, úmido e barulhento. Qualquer coerência quântica ali morreria em frações de bilionésimos de segundo. A teoria foi declarada morta na chegada. Mas aí, a biologia começou a surpreender. Nos anos 2000, descobriu-se coerência quântica na fotossíntese, plantas usando efeitos quânticos em temperatura ambiente, em plena sopa biológica. Depois, estudos mostraram anestésicos alterando o comportamento dos microtúbulos de formas compatíveis com processos quânticos.
E experimentos recentes detectaram nos microtúbulos um fenômeno chamado superradiância, componentes agindo como um sistema coerente único. Nada disso prova a teoria, mas o impossível deixou de ser óbvio. E uma teoria que deveria estar morta, continua respirando. E tem um ingrediente quântico que empurra tudo para um território ainda mais estranho: o emaranhamento. Duas partículas que interagiram ficam conectadas de tal forma que medir uma define instantaneamente a outra, não importa a distância. Einstein odiava isso, chamou de ação fantasmagórica à distância e apostou que era um erro da teoria. Os experimentos provaram o contrário. O universo, no nível fundamental, não é uma coleção de coisas separadas. É uma teia de relações. E isso ecoa no mistério antigo da neurociência, o problema da unificação. A sua experiência é uma só. O vermelho da maçã, o peso dela na mão, o som da mordida, tudo costurado numa única cena consciente, embora processado em regiões distantes do cérebro. A sincronia elétrica explica coordenação, mas não explica unidade. Uma coerência de tipo quântico, se existisse, ofereceria exatamente isso: um sistema que é genuinamente um. E alguns físicos vão além, com a ideia do universo participativo. Observadores não como plateia do cosmos, mas como parte do mecanismo pelo qual o cosmos se torna definido. Não significa que a sua mente controla a realidade. Significa algo mais sutil e mais profundo, que talvez a fronteira entre mundo lá fora e experiência aqui dentro nunca tenha sido onde pensávamos. E se você acha que já ouviu o mais estranho, a fila anda. O cientista cognitivo Donald Hoffman propõe algo ainda mais radical. O argumento dele parte da evolução. A seleção natural não premia quem vê a verdade, premia quem vê o útil. Holde essa lógica até o fim, diz Hoffman, e a conclusão é que a nossa percepção não é uma janela para a realidade, é uma interface, como a área de trabalho de um computador. O ícone da lixeira não se parece em nada com o que acontece nos circuitos, e é exatamente por isso que funciona. Espaço, tempo, objetos seriam os ícones da nossa espécie, úteis para sobreviver, silenciosos sobre o que existe de verdade e o que existiria por trás da interface. Hoffman aposta uma rede de agentes conscientes, a consciência como fundamento e a matéria como símbolo que emerge das interações. Na imagem dele, o cérebro não produz a consciência. O cérebro é como um headset de realidade virtual que a consciência veste. No extremo oposto, existe a saída dos muitos mundos. Talvez o colapso simplesmente não exista. Toda medição dividiria o universo em ramos, um para cada resultado. Tudo o que pode acontecer, acontece em algum ramo. O problema da medição desaparece, ao custo de infinitos universos. E dessa interpretação nasce um dos experimentos mentais mais vertiginosos da física, a chamada imortalidade quântica. Se a consciência não pode experimentar a própria ausência, então, subjetivamente, você só percorre os ramos em que sobrevive. A morte deixaria de ser um evento único e viraria um afinamento gradual de possibilidades. Que fique claro, isso é um experimento mental, não um seguro de vida, mas mostra o tamanho do abismo que o problema da medição abriu. Então, onde isso tudo nos deixa? Com honestidade, nenhuma dessas teorias venceu. A orchestra or segue controversa. A interface de Hoffman é elegante, mas distante de testes definitivos. Os muitos mundos resolvem a matemática ao preço da sanidade. Mas repara no que mudou. Durante um século, a pergunta foi: como encaixar a consciência no quadro científico? Agora, uma parte séria da física pergunta o contrário. O quadro alguma vez esteve completo sem ela. A imagem de um universo feito de objetos sólidos e separados está derretendo, dando lugar a algo feito de processo, relação e informação. E o reducionismo, a ideia de que entender as partes explica o todo, tropeça exatamente aqui, no único fenômeno em que o todo, a sua experiência, se recusa a caber nas partes. A mecânica quântica não colocou a consciência dentro da ciência. Ela expôs que a ciência vinha, esse tempo todo, descrevendo o mundo,
deixando de fora a única coisa que cada um de nós tem certeza que existe. O erro talvez nunca tenha sido perguntar se a mente cabe no universo. O erro foi construir uma imagem de universo, desenhada para excluir a mente. E aqui está o pensamento para você levar. Neste exato momento, bilhões de medições acontecem. E em algum ponto entre a possibilidade e o fato, existe você. Experimentando. Talvez a consciência seja um acidente tardio num cosmos indiferente. Ou talvez observação, informação e experiência estejam tecidas na estrutura daquilo que existe desde o início. A física ainda não sabe. E é exatamente por isso que essa é, talvez, a pergunta mais importante em aberto no universo. Se esse vídeo dobrou a sua mente, comenta aqui, eu observo. E se inscreve no canal, porque o mistério da consciência é o assunto da casa.